Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer esse tapete maravilhoso em formato de meia-lua. Então é o nosso tapete folha em formato de meia-lua. Ele ficou com 95 de comprimento, 55 de largura. Para fazer ele, eu usei o fio 6 azul bebê. Eu fiz esse tapete a pedido de uma cliente, então é ela que escolheu as cores. O azul bebê, eu usei a cor folha da Barroco, usei essa cor aqui, ó, que é a cor Tiffany da Barroco também, e usei o fio encanto para fazer esse acabamento. E aqui eu usei as pérolas número 20, para dar certinho aqui para o tamanho da nossa flor. Usei também uma agulha número 3,5 e uma tesoura para fazer o arremate. E para fazer o arremate da minha linha Encanto, eu usei umas gotinhas de cola, e aí você usa a cola da sua preferência. Esse trabalho é muito fácil de fazer, ele é muito delicado, ficou lindo, mas é muito fácil de fazer. Vale a pena vocês fazerem, é um trabalho voltado para vendas. E o resultado final eu achei maravilhoso. Vamos começar então? Vou começar o meu trabalho fazendo um anel mágico. Feito isso, eu vou fazer aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. 1, 2, 3. E vou fazer aqui dentro mais 5 pontos altos. 2, 1, né? 2, 3, 4, 5. Contando com as minhas correntinhas, eu fiquei com um grupinho de 6 pontos altos. Vou então agora fechar o meu anel mágico. Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar desse jeito. Vou virar o meu trabalho e vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Aqui no mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, faço mais 2 pontos altos. Então, em cada ponto alto da carreirinha anterior, eu vou fazer 2 pontos altos. Na carreirinha anterior, eu tenho 6 pontos altos. Nessa carreirinha aqui, eu vou ficar com 12 pontos altos. Cheguei aqui, então, 2 pontos altos aqui nesse penúltimo ponto. E aqui onde eu tenho essas 3 correntinhas, em cima dela eu vou fazer, que é o meu último ponto alto, né? Eu vou fazer aqui os meus 2 pontos altos. Pronto, fiquei aqui com 12 pontos altos. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. No mesmo ponto, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. E no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e no próximo ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Então, nessa carreirinha, não vamos pular nenhum ponto alto da carreirinha anterior. No próximo ponto, eu fiz 2 pontos altos. E no ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Fiz mais um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e passo para o próximo ponto alto. Vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha e passo para o próximo ponto.
Vou fazer aqui nesse ponto 2 pontos altos e no ponto seguinte um ponto alto. Então, estou fazendo grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha, passo para o próximo ponto. Faço 2 pontos altos. No ponto seguinte, um ponto alto. Faço uma correntinha e aqui me sobrou os 2 últimos pontos altos. Vou fazer aqui no primeiro ponto 2 pontos altos. E no último ponto, onde eu tenho aqui as minhas 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e estamos na terceira carreirinha. Vou subir agora 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho e no mesmo ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos. Então, o meu aumento vai ser sempre no primeiro ponto de cada bloquinho. Feito aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. 1, 2. Então, na carreirinha de baixo, eu tenho bloquinhos de 3 pontos altos. Nessa carreirinha, nós estamos 1, 2, 3. Nós estamos na quarta carreirinha, teremos bloquinhos de 4 pontos altos com aumento no primeiro ponto do bloquinho. Feito isso, eu faço uma correntinha, passo para o próximo bloquinho. Vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. É o meu aumento no primeiro ponto de cada bloquinho. E vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto no primeiro ponto alto, um ponto alto no segundo ponto alto. Feito isso, eu faço uma correntinha, passo para o próximo bloquinho. Vou fazer aqui 2 pontos altos no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Vamos ficar então com 6 bloquinhos nessa carreirinha de 4 pontos altos. No próximo bloquinho eu faço 2 pontos altos. No próximo ponto faço um ponto alto. E no próximo ponto mais um ponto alto. Faço uma correntinha e passo o próximo bloquinho. Vou fazer aqui 2 pontos altos no primeiro ponto alto e um ponto alto para cada ponto alto. Vamos trabalhar agora o último bloquinho da nossa carreirinha. Vou fazer aqui uma correntinha e passo para o próximo bloquinho. Faço 2 pontos altos no primeiro ponto alto e um ponto alto para cada ponto alto. Então, um ponto alto nesse ponto e aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, em cima da terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. Feito isso, eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, viro meu trabalho e vou começar a quinta carreirinha. Vou fazer aqui um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, fiz meu primeiro aumento desse bloquinho. E vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3. Com meus 2 aumentos, então eu fiquei com 5 pontos altos. Estamos na quinta carreirinha e vamos fazer bloquinhos de 5 pontos altos. Faço uma correntinha e passo para o próximo bloquinho. Vou fazer aqui 2 pontos altos no primeiro ponto alto
e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer aqui os nossos 6 bloquinhos, seguindo aqui essa mesma sequência, e quando chegar lá no final a gente volta, a gente continua. Terminei a minha 5ª carreirinha, fiquei com 6 bloquinhos de 5 pontos altos, com o aumento sempre no primeiro ponto de cada bloquinho. 6 bloquinhos separados por uma correntinha. Vamos agora subir 3 correntinhas da altura de um ponto alto, vamos virar o nosso trabalho e no mesmo ponto vamos fazer aqui o nosso aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou fazer agora um ponto alto para cada ponto alto. Então, nessa carreirinha, nós vamos ficar com 6 pontos altos, 6 bloquinhos de 6 pontos altos separados por uma correntinha, sendo que o nosso aumento vai ser no primeiro ponto de cada bloquinho. Faço uma correntinha, passo para o próximo bloquinho. No primeiro ponto, eu faço meu aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E para cada ponto alto dos pontos seguintes, eu faço um ponto alto para cada ponto alto. Então, cada carreirinha que a gente aumentar, a gente vai aumentar um ponto alto. Nessa carreirinha, eu tenho 6 pontos altos. Na próxima, eu vou ter 7, na próxima 8, na próxima 9. Então, em cada carreirinha, vamos ter um ponto a mais. Eu estou aqui na 6ª carreirinha. Eu tenho 6 pontos altos. Eu vou trabalhar 23 carreirinhas seguindo esse mesmo padrão, fazendo o aumento no primeiro ponto de base com uma correntinha de separação. Vamos ter 6 grupinhos, cada carreirinha um ponto alto a mais em cada grupinho. Vamos fazer então 23 carreirinhas iguais, né, com o nosso aumento. Quando eu terminar as 23 carreirinhas, eu volto para a gente continuar o nosso trabalho. Terminei as minhas 23 carreirinhas e fiquei com 6 bloquinhos de 23 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui na minha próxima carreirinha, vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E no mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui com 8 pontos altos. Vou fazer um bloquinho de 8 pontos altos, contando com as minhas 3 correntinhas que eu fiz no começo do bloquinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feito os 8 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular um ponto de base e vou fazer um bloquinho de 7 pontos altos. Então, meu primeiro bloquinho foi 8 pontos altos. Agora, eu vou fazer bloquinhos de 7 pontos altos. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Feito meus 7 pontos altos, eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e faço mais um bloquinho de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7º ponto alto eu fiz aqui no último ponto alto do bloquinho da carreirinha anterior. Fiquei aqui com 3 bloquinhos, um de 8 pontos altos e 2 bloquinhos de 7 pontos altos, separados por 2 correntinhas e pulando um ponto de base da carreirinha anterior. Agora eu vou fazer, onde eu tenho essa correntinha aqui, né? Eu vou fazer 2 correntinhas e vou pular para o próximo bloquinho. Aqui eu vou fazer 7 pontos altos. Só no primeiro bloquinho
que a gente tem 8 pontos altos. O restante são todos 7 pontos altos. Até nos primeiros bloquinhos dos próximos bloquinhos, né? Nos primeiro bloquinho aqui também é 7, só que na ponta que é 8. Então eu vou fazer aqui 3, 4, 5, 6, 7. Feito 7 pontos altos, eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e passo para o próximo ponto. Vou fazer mais 7 pontos altos. Vou fazer assim, bloquinhos de 7 pontos altos agora, separados por 2 correntinhas e pulando um ponto de base da carreirinha anterior. Vou fazer assim até chegar no final dessa carreirinha e aí a gente volta. Terminei aqui a minha carreirinha. Eu fiquei com 3 bloquinhos de 7 pontos altos. Só no primeiro bloquinho aqui do nosso trabalho que eu fiz 8 pontos altos. O restante 7 pontos altos. Vou virar aqui o meu trabalho. Vou fazer aqui três correntinhas da altura de um ponto alto. No mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto alto e eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, contando com as três correntinhas que a gente fez primeiro. Me sobraram aqui 2 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntinhas e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas, pulo aqui essas 2 correntinhas e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Então, esse primeiro bloquinho ficaram assim, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto aqui no final e pulei um ponto de base. Fiz 2 correntinhas e passamos para o próximo bloquinho, fiz um ponto alto no primeiro ponto de base. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Feito esse ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto e mais um ponto alto. Fiquei com um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo esse ponto de base e venho aqui no último ponto aqui do bloquinho e faço um ponto alto. Vou fazer aqui 2 correntinhas e passo para o próximo bloquinho fazendo um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo um ponto de base e vou fazer aqui um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e vou fazer aqui no último ponto do bloquinho um ponto de base, um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo aqui essas correntinhas da carreirinha anterior, venho no próximo bloquinho e faço um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo um ponto de base e vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e venho aqui para o último ponto e faço um ponto alto. Terminamos então esse motivo aqui e vamos passar para o próximo motivo. Vamos fazer aqui 2 correntinhas e no primeiro ponto vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas e no próximo eu
pulo um ponto alto e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto, 2, 3. 3 pontos altos, um grupinho de 3 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas e pulo as 2 correntinhas da carreirinha anterior e vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto aqui do próximo grupinho de 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo ponto eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e vou fazer um ponto alto aqui no último ponto alto do grupinho de 7. Faço aqui 2 correntinhas e pulo essas 2 correntinhas aqui de base, né, da carreirinha anterior. No primeiro ponto alto do próximo grupinho de 7 pontos altos, eu faço um ponto alto, faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e vou fazer aqui um grupinho de 3 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo ponto, que é no último ponto do grupinho de 7, eu vou fazer um ponto alto. Então aqui, ó, vai ser sequência até o final. No primeiro bloquinho, nós fizemos os 6 pontos altos e aí começamos a fazer 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto. Então aqui, ó, no grupinho de 7 pontos altos, eu tenho um ponto alto no começo, pulo um ponto alto, faço 2 correntinhas, um grupinho de 3 pontos altos, faço 2 correntinhas e um ponto alto no final. Só esse primeiro bloquinho aqui de 7 pontos altos que é diferente, que eu fiz os 6 pontos altos. O restante, até no final, vai ser igual. No último bloquinho, né, no último bloquinho que a gente vai fazer aqui os 6 pontos altos. O restante vai ser tudo igual, todos iguais, ó. Então, esse bloquinho aqui eu tenho um no começo, 3 pontos altos e um no final, separados por 2 correntinhas. No próximo bloquinho, ó, fiz 2 correntinhas, passei para o próximo bloquinho. Fiz um ponto alto, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. Então, no grupinho de 7. Fiz 2 correntinhas, passei para o próximo bloquinho de 7 pontos altos. Faço uma correntinha, um ponto alto, 2 correntinhas, um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. Terminei aqui o bloquinho de 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo aqui essas 2 correntinhas e passo para o próximo bloquinho. Faço um ponto alto, 2 correntinhas, um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto. Terminei mais um bloquinho de 7 pontos altos. Passei aqui para o próximo bloquinho de 7 pontos altos. É a mesma coisa, ó. Um bloquinho no começo, 2 correntinhas, 3 pontos altos, um ponto alto no final. Um ponto alto no começo, um ponto alto no final. Terminei aqui, ó, o nosso motivo aqui, né? Que é o segundo, esse motivo aqui é diferente, então terminei aqui esse motivo. Os outros motivos vai ser igualzinho eu fiz esse daqui. Vou fazer esse. Esse último aqui, eu vou terminar com 6 pontos altos. Então, nós vamos fazer todos eles e no final eu volto para a gente continuar. Terminei a minha carreirinha com a mesma sequência que eu expliquei e aqui no último motivo nós fizemos aqui os 6 pontos altos, igual eu havia falado. Então, esse motivo aqui ficou igualzinho esse primeiro motivo. Então, agora vamos dar sequência à próxima carreirinha.
eu vou vir aqui, vou fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho. E dentro do mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto para cada ponto alto, então eu vou ficar aqui com um bloquinho de 7 pontos altos. Porque no primeiro ponto fizemos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou ficar com 7 pontos altos. Agora faço 2 correntinhas, venho aqui para o próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas. E aqui no bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, essa carreirinha vai ser igualzinha à carreirinha anterior. Vai ser uma repetição dessa carreirinha anterior. Essa de cima vai ser igualzinha a de baixo. Com a diferença que esse bloquinho aqui nós vamos ter 7 pontos altos e esse de baixo eu tive 6 pontos altos, né? Então, vamos fazer igualzinho por toda aqui a nossa volta. Ponto alto sobre ponto alto e separado por 2 correntinhas. E quando chegar aqui no final, no último bloquinho, nós vamos fazer 6 pontos altos. Aqui não vai ter 7 pontos altos. Vai ter ponto alto sobre ponto alto. Vamos terminar com 6 pontos altos. Então, vamos fazer isso e quando terminar, a gente volta para continuar. Terminei. Então, essa carreirinha aqui ficou igual à carreirinha de baixo, com a diferença que o primeiro bloquinho nós temos 7 pontos altos e aqui no final nós terminamos com 6 pontos altos. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou puxar aqui, ó, para depois fazer o arremate. Porque agora nós vamos trocar de cor. Vamos trabalhar agora com a cor verde da Barroco, né? Nós vamos fazer a nossa flor. Eu vou trabalhar com a cor verde, essa daqui. E vocês podem trabalhar com a cor que vocês quiserem, com verde ou com outra cor, com o verde que vocês quiserem ou com outra cor também. Então, agora eu vou pegar, vou vir aqui, ó, onde eu tenho meu bloquinho de 7 pontos altos e vou começar aqui no bloquinho de 7 pontos altos. Vou amarrar aqui a minha linha na primeira correntinha aqui do primeiro ponto, né? Que nós fizemos 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Então, eu vou amarrar aqui a minha linha, o meu barbante, né? E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Depois a gente vai fazer o arremate e essas linhas aqui, todos esses barbantes vão desaparecer. Vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto alto. Eu tenho aqui 7 pontos altos, então eu vou fazer aqui 7 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto alto. Feitos os meus pontos baixos, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laço a minha agulha, venho aqui no primeiro quadradinho, puxo uma vez. Laço novamente, puxo 2 vezes. Alongo, laço a minha agulha, venho aqui nesse quadradinho de baixo. Puxo uma vez, laço novamente, venho no mesmo quadradinho, puxo 2 vezes, ó, vai ser 2 vezes em cada um. Laço novamente, venho aqui no último, puxo uma vez, laço,
venho no mesmo, puxo 2 vezes. Laço minha agulha, venho aqui nesse último e puxo uma vez. Laço novamente, venho no mesmo, puxo 2 vezes. Vamos ajeitando e alongando o nosso fio. Laço o fio e venho aqui no último quadradinho, puxo uma vez. Laço novamente e puxo 2 vezes. 2 vezes em cada um. Feito isso, eu laço a minha agulha e vou puxar todos de uma vez. Puxei todos de uma vez. Feito isso, eu faço uma correntinha para travar ele e ele vai ficar desse jeito, ó. Feito isso, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e vamos aqui trabalhar em cima do bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. 1, 2, 3. Feitos 3 pontos baixos, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Então, nós vamos trabalhar esses 2 espacinhos que eu tenho aqui desse lado, depois esse espacinho sozinho que eu tenho aqui nessa carreirinha e esses 2 espacinhos aqui. Esses 2 aqui não. Então, vamos lá, fazer mais uma vez. Eu laço a minha agulha, venho aqui e puxo o fio, alongo ele. Laço novamente e puxo 2 vezes para cada quadradinho. Laço novamente e venho aqui no de baixo. Puxo ele e alongo até passar da base do tapete, ó, até passar da base. Laço novamente, venho no mesmo quadradinho, no mesmo espacinho e puxo 2 vezes até passar da base. Vou ajustando ele para ele não sair da agulha. Laço novamente o meu barbante e venho aqui no último. E puxo, alongo ele até passar da base. Laço novamente e venho aqui e puxo o fio até passar da base. Olha só. Laço novamente e venho aqui nesses 2 do lado, no de baixo. E puxo até passar da base. Laço, venho aqui novamente e puxo. Laço, venho aqui no primeiro quadradinho e puxo. Laço e puxo. Aí, puxei todos, eles estão todos na agulha. Agora eu laço o fio e puxo todos de uma vez. Vou puxar todos de uma vez, olha só. Puxando ele, puxando os fios até para cima da base, vai ficar mais fácil para depois você puxar ele por todo aqui, por dentro de todos os fios, né? Para poder travar ele. Então, vou puxar aqui o último fio que ficou na agulha. Pronto. Agora eu faço uma correntinha para travar a minha folha. E assim eu fiz mais uma folha. Vou fazer agora 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou passar para o próximo bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto alto. Então, nós temos um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Eu vou fazer 3 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e vamos trabalhar aqui o próximo bloquinho. Então, vamos preparar ele aqui para fazer, né? Laço a minha agulha, venho no primeiro e puxo uma vez, alongo. Laço novamente e puxo mais uma vez, alongo. Laço novamente a minha agulha, venho aqui no quadradinho de baixo, no espacinho de baixo, e alongo ele para cima da base do tapete.
laço novamente e puxo 2 vezes para cada quadradinho. Laço ele novamente, venho aqui nesse quadradinho sozinho aqui embaixo, né? E puxo ele até acima da base. Laço, venho aqui dentro dele e puxo, ó, alongo ele. Vou ajeitando ele aqui na agulha, laço ele novamente, venho aqui, onde eu tenho esses 2 quadradinhos, venho de baixo e puxo. Laço ele, venho novamente e puxo. E vou ajeitando ele na agulha. Laço ele, venho aqui no quadradinho de cima e puxo uma vez. Laço novamente e puxo novamente e vou alongando ele. Agora eu laço minha agulha e puxo eles todos de uma vez. Então, é a hora de puxar eles todos de uma vez. Puxo, pronto. Feito isso, eu faço uma correntinha para travar ele. Então, ele tá ficando desse jeito, ó, o nosso trabalho. Agora eu faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e vamos começar tudo novamente. Então, nós já temos três folhas. Eu tenho aqui 17 espacinhos para fazer as minhas folhas. Eu já fiz 3, então eu tenho aqui mais 14 carreirinhas, né? 14 folhas para mim fazer. Quando eu terminar, eu volto para a gente terminar aqui a carreirinha junto e começar a próxima carreira. Terminei a minha carreirinha, acabei aqui então com 6 pontos baixos, né? Um ponto baixo aqui para cada ponto alto. Vou vir aqui, vou fazer uma correntinha, vou puxar e vou cortar a minha linha, meu barbante. E no final eu vou arrematar todo junto. Feito isso, eu vou pegar aqui a minha linha, essa linha azul maravilhosa aqui, ó, que eu vou fazer as flores com essa cor. Agora eu vou vir aqui, aonde a gente começou a carreirinha, e vou, no primeiro ponto baixo aqui, eu vou amarrar o meu barbante. E vou fazer aqui um ponto baixo. Em cima do primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo. No próximo, então, eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto baixo da carreirinha anterior. Feito isso, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse intervalo aqui de uma correntinha que eu tenho aqui da minha folha, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e dentro do mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto baixo. Então ele vai ficar assim. Vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho aqui. Então, no meu espacinho no meu bloquinho de 3 pontos baixos, eu vou fazer 3 pontos baixos, né? Um ponto baixo para cada ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas
venho aqui no espaço de uma correntinha que eu tenho aqui da minha flor e faço um ponto baixo, uma, duas, três, 4 correntinhas e um ponto baixo no mesmo espaço. Então, vai ficando assim. Faço 4 correntinhas. Uma, duas, três, 4. Venho aqui em cima do meu bloquinho de 3 pontos baixos e faço um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Feito isso, eu faço uma, duas, três, 4 correntinhas, venho no espaço de uma correntinha aqui da minha flor, faço um ponto baixo, uma, duas, três, 4 correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Então, vamos trabalhar assim até chegar lá no final. Uma, duas, três, 4 correntinhas, um ponto baixo para cada ponto baixo, 1, 2, 3. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e venho aqui dentro do espacinho aqui de uma correntinha da minha flor, faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas e um ponto baixo no mesmo espaço e começo tudo de novo. Vamos fazer assim até lá no final e aí a gente volta para continuar. Terminei aqui a minha carreirinha. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou puxar, cortar, porque a gente vai voltar lá no início da carreirinha para fazer a próxima. Vou voltar aqui no começo, então, onde eu tenho meus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, né? Então, para não ficar do avesso, eu voltei aqui no começo. Vou amarrar aqui o meu primeiro ponto, o meu barbante. E aqui no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Eu amarro e vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, com um nozinho, com o ponto baixo na agulha, né? Eu faço assim. Então, um primeiro ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós não vamos fazer 7 pontos baixos, vamos fazer 6. Agora, eu vou laçar o fio 2 vezes, eu vou fazer 3 pontos duplos aqui dentro dessa alça. 1, 2, 3. Fiz meu primeiro ponto duplo, laço 2 vezes a minha agulha, venho dentro da alcinha, puxo 1, 2, 3. Laço 2 vezes a agulha, venho dentro da alcinha, faço 1, 2, 3. Fiz 3 pontos altos duplos aqui dentro. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, venho dentro do mesmo espaço, da mesma alcinha e faço um ponto baixo. Feito aqui a primeira pétala, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer aqui mais 3 pontos altos duplos. Laço 2 vezes, puxo 1, puxo 2, puxo 3. Laço 2 vezes novamente, puxo 1, puxo 2, puxo 3. Laço novamente 2 vezes, puxo 1, 2, 3. Feito mais uma pétala, eu faço 1,
2, 3 correntinhas e dentro do mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto baixo. Agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos duplos no mesmo espaço. Então, giro 2 vezes o meu barbante, puxo 1, 2, 3. Laço 2 vezes novamente, puxo 1, 2, 3. Laço 2 vezes novamente, puxo 1, 2, 3. Feito, então, a nossa flor, eu venho aqui, nesses 3 pontos baixos, venho no ponto baixo do meio e faço um ponto baixo. Olha só, vai ficando desse jeito. Feito isso, eu laço novamente 2 vezes a minha agulha, venho no próximo espacinho e vou fazer aqui meus 3 pontos altos duplos. Fiz um, laço 2 vezes, 1, 2, 3. Laço 2 vezes, 1, 2, 3. Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui dentro do ponto e faço um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas e faço mais 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. Laço 2 vezes. 1, 2, 3. Laço 2 vezes e venho aqui e faço 1, 2, 3. Faço 1, 2, 3 correntes, no mesmo espaço eu faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes, vamos acertar aqui para ele ficar bem bonitinho. Vamos apertar aqui para caber todos e vou fazer mais 3 pontos altos duplos aqui dentro. 1, 2, 3, laço minha agulha, puxo 2, puxo 2, puxo 2. Laço a minha agulha 2 vezes, puxo 2, puxo 2, puxo 2. Pronto, fiz mais uma florzinha, né? Vou vir aqui no terceiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixo, prender com um ponto baixo. Então, vai ficando assim o nosso trabalho. Vamos fazer até o final, até chegar lá no final da carreirinha e aí eu volto para a gente continuar. Cheguei aqui no final, fiz aqui minha última florzinha. Vou pular aqui o primeiro ponto baixo e vou fazer aqui no segundo ponto baixo, um ponto baixo. Vou seguir aqui um ponto baixo para cada ponto baixo. Então, eu vou ficar com 5 pontos baixos aqui desse lado para terminar essa carreirinha. Feito isso, eu faço uma correntinha e vou cortar para a gente dar continuidade. Terminei, olha só. Fiz os arremates, tá vendo? Fiz os arremates dos dois lados, ele está ficando assim, ó. Olha que lindo. Tá ficando retinho, ó. Ele está retinho. E agora, então, vamos dar continuidade à próxima etapa. Agora, a gente vai continuar o nosso trabalho com a linha azul, com esse azul bebê que a gente fez o tapete. Eu vou vir aqui, ó, na minha cor azul, né, no último ponto baixo que eu fiz aqui, e vou amarrar o meu barbante.
Vou passar o barbante, vou amarrar e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui. Agora, depois do ponto baixo, eu vou fazer 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou vir aqui, ó, na minha primeira flor, na pétala do meio, no primeiro ponto, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas, vou pular um ponto baixo e no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Então, ficou assim. Faço agora 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venho aqui na próxima flor, no primeiro ponto alto duplo, então esse aqui, ó, é as correntinhas. Então, nós vamos vir no primeiro ponto alto duplo, que é aqui. E vamos fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto, um ponto baixo. Então, essa alcinha aqui eu fiquei com 12 correntinhas. Agora nós vamos fazer alcinhas de 10 correntinhas. Faço agora mais 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venho aqui para a próxima flor na pétala do meio, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos trabalhar na próxima flor. No primeiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo. No primeiro ponto alto duplo, eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo eu faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar assim por toda a nossa carreirinha, até chegar lá no final. Terminei a minha carreirinha, então aqui eu fiz as alcinhas com 10 correntinhas e aqui no final e lá no começo eu fiz alcinhas com 12 correntinhas. Fiz o meu último ponto baixo aqui no último ponto baixo da carreirinha anterior, né? E agora nós vamos virar o trabalho. E aqui, ó, no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo. Para a gente poder virar o trabalho, que a gente vai passar uma carreirinha de ponto baixo por toda a volta aqui, ó, do nosso tapete. Então, ó, aqui eu fiz um ponto baixo, nessa aqui que eu tenho, né, na carreirinha de baixo de ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou pegar aqui as 2 alcinhas, vou fazer um ponto baixo. Na carreirinha de baixo, que é o verde, né? Eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, se ficou alguma imperfeição aqui do lado, agora eu consigo consertar, ó, ficou certinho. Agora eu venho aqui onde eu tenho os pontos altos deitados, né? Tá vendo? Por toda a volta aqui nós temos os pontos altos deitados assim. Então, eu fiz aqui um ponto baixo para cada carreirinha aqui dessas cores. E agora nós vamos começar aqui nos pontos deitados fazendo
2 pontos baixos em cada espacinho aqui, ó. 2 pontos baixos, passo para o próximo espacinho, faço 2 pontos baixos, passo para o próximo espacinho, faço 2 pontos baixos. Vou fazer assim por volta de todo o nosso trabalho. E quando terminar, a gente volta para dar continuidade. Aqui na ponta, ó, onde eu tenho aqui onde a gente começou, que a gente fez aqui o nosso anel mágico, eu faço um ponto baixo aqui, e aqui eu continuo com 2 pontos baixos para cada espacinho de ponto alto. Terminei, e como eu disse, ó, se ficou alguma imperfeição aqui, com os pontos baixos, eu escondo ele fica certinho, ó. Fiz um ponto baixo aqui para cada carreirinha aqui de ponto baixo. Agora aqui onde eu fiz o primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, igual a gente fez lá do outro lado, um ponto baixo para virar, então faço um ponto baixo. Agora na próxima correntinha, na primeira correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Mais um ponto baixo. Então, em vez de fazer uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui ficou o ponto baixo que eu tinha feito para começar. Fiz um ponto baixo em cima do mesmo ponto baixo. Na primeira correntinha, eu fiz um ponto baixo. Agora, eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui dentro da alcinha. Vou fazer aqui um ponto alto. Aqui nós temos uma alcinha de 12 pontos altos. Eu vou fazer aqui 14 pontos altos. Então, eu fiz 1, 2, né? 3, vou fazer meus 14 pontos altos. Feito aqui meus 14 pontos altos, eu laço a minha agulha, pulo essa parte aqui e venho para a próxima alcinha. Nessa alcinha, eu tenho 10 correntinhas. Vou fazer aqui 12 pontos altos. Feito meus 12 pontos altos nessa alcinha, eu laço minha agulha e passo para a próxima alcinha. Vou fazer aqui também 12 pontos altos. Então, nas alcinhas onde eu tenho 10 correntinhas, eu vou fazer 12 pontos altos. E na primeira e na última alcinha, onde eu tenho as 12 correntinhas, né? Eu vou fazer 14 pontos altos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nosso trabalho, então, vai ficando assim, ó. O meu tá ficando retinho com essa quantidade de pontos. Se você achar que precisa colocar menos ponto nas alcinhas ou mais, um ponto a menos ou um ponto a mais, você pode pôr. Então, você vai fazendo e vai colocando o seu trabalho num lugar plano assim, ó, para ver se está ficando certinho. Não pode ficar nem enrugado e nem pode ficar sobrando pontos. Vamos fazer, então, em todas as alcinhas. Então, essas aqui nós vamos fazer 12 pontos altos em cada uma. A última nós vamos fazer 14. E aí a gente volta para continuar. Na hora que terminar, a gente volta para continuar. Terminei as minhas alcinhas de pontos altos. Aqui nessa última alcinha, fiz igual a primeira, 14 pontos altos. Agora eu vou vir aqui, ó, onde eu tenho esses 2 pontos baixos junto, que no mesmo espaço quando a gente começou a carreirinha anterior. Então, eu vou vir aqui no meio, entre os 2 pontos baixos, e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou vir no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Então, vai ficar desse jeito. Feito isso, eu faço uma corrente, laço a minha agulha, venho aqui atrás do ponto baixo
coloco a minha agulha aqui, ó, laço, venho aqui atrás do ponto baixo, puxo, vou ficar aqui com 3 laçadinhas na agulha, eu vou puxar os 3, fazendo meio ponto alto. Pulo um ponto de base, no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu faço uma correntinha, laço a minha agulha, venho atrás do ponto baixo, fiquei com 3 laçadinhas na agulha, eu laço a agulha e faço meio ponto alto. Pulo um ponto de base, no próximo eu venho e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço a minha agulha, venho atrás do ponto baixo, pego a linha, ó, fico com 3 laçadinhas, laço a agulha, tiro os 3 de uma vez, fazendo meio ponto alto. Feito meio ponto alto, eu pulo um ponto de base e já venho no próximo ponto. Vou fazer um ponto baixo. Depois que eu fiz o ponto baixo, eu faço uma correntinha. Feita a correntinha, eu laço a agulha, venho atrás do ponto baixo, ó, laço, pego o barbante, vou ficar com 3 laçadinhas na agulha. Laço o barbante e puxo os 3 de uma vez, fazendo meio ponto alto. Feito meio ponto alto, eu pulo um ponto baixo e já venho no próximo ponto baixo. Faço um ponto baixo e uma correntinha. Laço a agulha, venho atrás, puxo, fico com os 3 fios na agulha, laço e puxo os 3 de uma vez, fazendo meio ponto alto. Feito meio ponto alto, eu já pulo o ponto da frente, né? Pulo um ponto de base e venho no próximo fazer o ponto baixo. Então, a gente vai fazer esse detalhe por volta de todo o tapete. Quando for para fechar, a gente volta para continuar. Terminei a carreirinha, cheguei aqui no final, onde eu tenho aqui os 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo para terminar. Fiz aqui um ponto baixo e o meio ponto alto. Agora eu vou fazer fiz o ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, vou puxar, vou cortar para a gente dar continuidade. Cortei aqui, ó, fiz o ponto baixíssimo, cortei, já arrematei o fio, ele já ficar certinho, para a gente começar a próxima etapa, que é com o fio em canto. Então, ele ficou desse jeito. Agora, nós vamos, para finalizar, passar o fio em canto aqui nessa parte de cima do nosso tapete. Eu vou vir aqui com o fio em canto e essa linha, como ela é muito lisa, né? Então, eu começo fazendo um nozinho aqui na minha agulha. Faço aqui uma correntinha, um nozinho e começo assim. Aí, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, meu primeiro ponto alto, vou pegar aqui a parte de trás e vou puxar aqui o meu nozinho. Depois a gente vai amarrar e vai fazer o acabamento dele. Vou vir no próximo ponto, pegando a alcinha de trás, eu pego essas 2 alcinhas que eu tenho aqui, ó, de trás. E vou puxar aqui, ó, fazendo uma correntinha. Venho no próximo, puxo a alcinha de trás e faço aqui uma correntinha. Pego as 2 alcinhas de trás e faço uma correntinha. Vou fazer assim em todos os pontos. Então, como a gente não vai fazer nenhuma correntinha entre um ponto e outro, vai fazer apenas esse ponto aqui, ó, né? Esse é um ponto baixíssimo ou ponto correntinha. Então, vai ser só esse ponto, sem nenhuma correntinha de separação. Tem que fazer ela bem frouxo, para os pontos não ficar repuxado. Então, nós vamos fazer aqui um ponto para cada ponto alto até chegar lá no final. Então, vai ficando assim, ó, pegando a alcinha de trás. Fiz aqui até o último ponto,
pegando aqui a alcinha de trás. Cheguei aqui no intervalo entre cheguei aqui no intervalo entre um bloquinho e outro. Eu vou laçar a minha agulha, vou vir aqui naquelas duas correntinhas que a gente fez na carreirinha anterior e vou puxar aqui o meu barbante, ó, a minha linha, né? Vou puxar aqui uma vez, laço novamente, puxo 2 vezes, laço novamente, puxo 3 vezes, laço novamente e puxo 4 vezes. Puxei 4 vezes, eu vou laçar minha agulha e vou puxar todos de uma vez. Puxei todos de uma vez, ó. Agora eu faço uma correntinha para travar e começo aqui no próximo bloquinho, fazendo a mesma coisa. Pegando aqui desde o primeiro ponto, a alcinha de trás. Eu vou pegar as duas alcinhas de trás, subo aqui e faço isso aqui, que é a minha correntinha, né? Puxo aqui na próxima e vou fazendo aqui, ó. Vamos fazer, então, em todos os pontos, e quando chegar ali no final do bloquinho, a gente volta para fazer novamente esse movimento aqui, ó, esse motivo aqui. Terminei mais um bloquinho, vou então laçar a minha agulha, vou vir aqui nas duas correntinhas, vou puxar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Puxei as 4 vezes, laço a agulha e puxo todos de uma vez. Feito isso, eu faço uma correntinha e venho para o próximo bloquinho, pegando o fio de trás e fazendo aqui as minhas correntinhas. Vamos fazer isso até chegar lá no final da carreirinha e aí eu volto para a gente fechar e fazer a última parte, que é colocar as pétalas. Fiz aqui a minha última correntinha, vou vir aqui em cima do primeiro ponto baixo aqui, ó, onde a gente começou, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou puxar, vou cortar e vou arrematar. Vou fazer o arremate, que o arremate com essa linha aqui, a gente faz com a cola, né, um arremate diferente, e eu vou deixar na descrição do vídeo uma aula que eu tenho só de arremates, e inclusive tem essa linha aqui, porque ela é chatinha para arrematar, né, a gente tem que esconder ela, tem que amarrar, é a única linha que eu uso cola, então nenhuma outra eu uso cola, essa aqui eu uso uma colinha para colocar, porque ela escapa, né, se não colocar, então eu vou fazer isso e aí a gente volta para colocar a pérola. Terminei aqui o meu arremate, ó, ele ficou assim, então eu vou deixar o link do vídeo, ó, passei a colinha nele, então ele ficou desse jeito dos dois lados, eu vou deixar o link do meu vídeo de arremates para vocês darem uma olhadinha. E eu coloquei aqui a primeira pérola, olha só, então ela ficou assim, essa aqui é a pérola número 20, e olha aqui atrás. Então, vou mostrar aqui atrás para vocês verem, ó. Fica assim, não aparece nada, né? E aqui na frente a nossa pérola. Vamos colocar então a próxima e aí depois eu coloco todas as outras e quando terminar eu volto para mostrar ele já pronto. Então vamos colocar uma pérola junto. Peguei aqui um pedaço do barbante, desse barbante que a gente usou aqui para fazer a florzinha e vamos colocar a pérola desse lado aqui, nessa florzinha, que fica mais fácil para mim gravar. Peguei uma agulha menor, essa agulha aqui, ó, é 1,75. Vou introduzir então a pérola, ela dentro da pérola, né? Vou pegar aqui o meu fio e vou passar ela aqui, ó. Passei ela aqui dentro. Aí, feito isso, eu venho, coloco ela aqui e vou colocar o fiozinho, vou esconder o fio aqui atrás, ó. Vou passar aqui por dentro aqui do meu primeiro ponto, de qualquer ponto, então eu sempre passo dentro do primeiro ponto aqui. Passo aqui dentro do primeiro ponto desse lado. Aí eu vou virar aqui, ó. Vou virar ele aqui. Vou acertar a pérola aqui, viro ele aqui do avesso.
E vou dar aqui, ó, uns 3 nozinhos. Então, eu dou um nozinho meio frouxo, ó, para ele não ficar apertado, não ficar, a pérola não entrar aqui dentro, porque mesmo ela sendo o número 20, ela, se deixar, ela entra lá, ó, ela, um buraquinho maior. Então, eu vou dar uma apertadinha aqui, aí faço mais um nozinho, então ela não entra depois, ela não entra mais. E mais um nozinho. Então, agora do avesso, vou virar ele do avesso. Coloquei a pérola, então, e virei meu tapete do avesso para ficar mais fácil para vocês verem, para explicar. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, onde eu amarrei, né, onde eu passei ele aqui, ó, nos pontos. Então, eu vou vir aqui, eu peguei um ponto, escolhi um ponto aqui, e vou passar ele em volta do ponto. Esse barbante, vou passar ele em volta do ponto, ó. Vou esconder ele aqui. Vou entrelaçar ele aqui, ó, no meu ponto, que aí ele não aparece. Ó. Passo ele aqui, vou entrelaçando, então ele ficou aqui atrás do ponto, até eu chegar aqui, onde eu tenho esse ponto baixo. Vou pegar aqui uma agulha mais fina, aí eu venho aqui no ponto baixo, vou segurar o ponto baixo aqui, vou abrir o barbante, vou amarrar ele aqui no meio, passei, né, dividi ele em dois, passo ele aqui, amarro ele aqui, ó, vou dar 2 nozinhos, vou cortar, e agora eu empurro ele assim, ó, e junto os 2 pontos, né, o ponto baixo é dois fios, então eu junto os 2 fios de novo, empurro ele, e ele fica escondido aqui, não aparece, ó. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou transpassar ele aqui, né, passar ele aqui entre os pontos, chegar no ponto baixo aqui, eu vou abrir o ponto baixo, vou colocar ele, amarrar e cortar igualzinho eu fiz do lado de cá. Tá? E aí eu vou fazer em todas as florzinhas, vou colocar, e quando estiver pronto eu volto para mostrar como ficou. Terminei meu tapete meia lua, olha só como ele ficou lindo, gente, olha só o acabamento dele, o final, como que ficou maravilhoso, certinho, o acabamento dele aqui, ó, do meu fio encanto, tá? Eu coloquei a colinha aqui, eu vou deixar o link então, para vocês verem a aula que eu tenho sobre acabamentos, né? E ele ficou assim, ó, olha só, ficou retinho, tá? Com o caimento perfeito. E quem ficou até aqui, eu agradeço e até a próxima.